Como desapegar emocionalmente, sem dor. Carl Jung. O eco de quem já foi embora. Sabe aquele momento estranho? Quando a pessoa já foi, mas parece que algo dela ainda mora em você? Não é mais o cheiro, nem a presença, nem a voz. É como se tivesse virado um eco silencioso que insiste em morar nas suas escolhas, nos seus medos, nos seus porquês. E isso machuca. Não porque o outro está presente, mas porque ele ainda está dentro. Carl Jung dizia que nós não nos apegamos às pessoas, mas às imagens inconscientes que projetamos nelas. Você não sente falta só da pessoa. Sente falta do que esperava que ela fosse, do que você deu, do que imaginou viver, do que não aconteceu. É como estar emocionalmente preso numa fotografia que você mesmo editou. E se isso está acontecendo com você agora, eu te entendo. Você pode estar tentando ser forte. Pode estar dizendo para si mesmo que foi melhor assim. Pode estar apagando conversas, desfazendo lembranças, tentando mostrar ao mundo que superou. Mas no fundo tem uma parte sua que ainda espera algo que já não existe mais. E tudo bem. Não é fraqueza, é processo. Sabe o que Jung também dizia? Que a dor que não é transformada se repete. Por isso, hoje a proposta não é como esquecer alguém. É como voltar para si. É como fechar ciclos internos que ficaram abertos por dentro. É sobre reconhecer os vínculos invisíveis que ainda te prendem e, um a um, devolvê-los ao lugar de onde vieram. Talvez o que te prende não seja amor. Talvez seja culpa, medo, carência, trauma. Ou a sensação de que, sem essa pessoa, você perdeu uma parte sua. Mas olha, você não perdeu, você só esqueceu onde colocou. E hoje vamos procurar juntos. Não com fórmulas, não com frases prontas, mas com a coragem de encarar cada camada, sem pressa, sem culpa, sem cobrança. Porque desligar-se emocionalmente de alguém não é apagar, é honrar o que foi, entender o que ficou e libertar o que não serve mais. E é só o começo. A verdade que ninguém diz sobre o apego, sabe aquele momento em que você jura que já superou, mas basta o nome da pessoa surgir no meio de uma conversa e o coração aperta? Ou quando você vê algo que ela te mostrou um dia, uma música, uma rua, um cheiro, e parece que por dentro tudo retrocede? Você não está louco. Você está lidando com algo que a maioria tenta esconder. O apego não some com o tempo. Ele só muda de roupa. Carl Jung chamava isso de resíduos psíquicos. São partes de nós que ficam presas em experiências não concluídas. Quando uma relação termina sem que a alma entenda, ela não fecha o ciclo, ela congela. E tudo o que é congelado, mais cedo ou mais tarde derrete em forma de dor. Não adianta correr. A mente racional diz, essa pessoa me fez mal. Não era para ser. Eu mereço mais. Mas o inconsciente, esse universo profundo que vive dentro de você, ainda está revivendo um laço. Não porque ama, mas porque não entendeu o que aquilo significava de verdade. Jung dizia que nosso inconsciente sempre tenta nos ensinar algo através das repetições. Ou seja, se você está preso emocionalmente a alguém, talvez seja porque sua alma ainda está esperando que você compreenda a lição. E aqui vai uma das mais difíceis. Nem todo amor foi amor. Às vezes, foi projeção. Às vezes, foi necessidade. Às vezes, foi espelho de um buraco antigo que a pessoa parecia preencher. Você já se perguntou com honestidade, o que exatamente eu estava buscando nessa pessoa? Validação? Afeto? Um lugar onde você finalmente fosse visto? A sensação de pertencimento? Ou a tentativa desesperada de não se sentir sozinho? A verdade dói, mas também liberta. Muitas vezes, você não está tentando se desligar de alguém. Está tentando curar uma ferida antiga que a presença dessa pessoa mascarava. E o mais cruel, a pessoa foi embora, mas a ferida ficou. E agora, sem o anestésico do vínculo, ela grita. Mas esse grito é a chave. É ele que vai te guiar para dentro. É ele que vai te mostrar onde você parou de se escutar. É ele que vai te devolver a si mesmo. Porque no fim das contas, não se trata sobre como esquecer alguém. Se trata de lembrar de você. A pessoa se foi. Agora é hora de você voltar. A armadilha da esperança. Por que você ainda espera algo que não vai voltar?
Você já reparou como, mesmo depois de tudo, uma parte sua ainda espera? Não é esperança explícita, é uma esperança camuflada, disfarçada de só estou curioso para saber como ela está, de vou só dar uma olhadinha no Instagram, de talvez um dia a gente ainda se encontre de novo. E isso corrói, porque você sabe que a realidade é outra, mas o coração insiste em alimentar um fio invisível, um quase, um talvez. Carl Jung chamava isso de falsa reconciliação interna. É quando você tenta manter vivo um sentimento incompleto, por medo do vazio que viria se o enterrasse de vez. É cruel, mas é comum. Porque admitir que acabou de verdade dói mais do que continuar esperando por algo que não virá. A mente diz, siga em frente. Mas o inconsciente sussurra, e se for só uma fase? E se a pessoa mudar? E se lá no fundo ela também ainda pensar em mim? Só que aqui está a grande virada. Essa esperança não é sobre o outro, é sobre você se recusando a aceitar o luto emocional. E aqui vem uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido. Esperança mal colocada também é um tipo de prisão, porque ela paralisa, ela impede o desapego, ela alimenta a ilusão de que sua felicidade depende do retorno de quem te deixou. Mas me escuta com o coração aberto agora. Você não precisa mais esperar. A sua vida não está suspensa, você não está em pausa. Não existe ninguém lá fora que vai te resgatar dessa dor, porque a única pessoa que pode te libertar é você. E sim, você pode ter amado com toda a alma. Pode ter sonhado junto, feito planos, acreditado, mas isso não significa que precise continuar morando no passado. Jung dizia que o sofrimento vem quando resistimos ao processo natural de transformação. E a verdade é que neste exato momento, algo dentro de você já sabe que precisa mudar. Já sabe que está na hora de soltar. Mas para soltar de verdade, você precisa matar essa esperança romântica que te faz refém. Você precisa olhar para a realidade com coragem. Você precisa dizer a si mesmo, com firmeza e ternura, eu mereço viver algo que me abrace de verdade. E se essa pessoa não pôde me oferecer isso, eu aceito. Eu honro o que foi, mas eu sigo, sem me enganar. Não é frieza, é amor próprio. Você não está perdendo alguém. Você está recuperando a si mesmo. O que você escondeu em nome desse amor? Sabe aquela sensação de olhar no espelho e não se reconhecer mais? Não porque você mudou o cabelo, não porque o tempo passou, mas porque em algum ponto da relação você foi deixando partes de si pelo caminho. Você se calou para evitar brigas. Você cedeu quando sentia vontade de dizer não. Você disfarçou dores, escondeu vontades, reprimiu instintos. Tudo para manter alguém por perto. E o mais triste, talvez nem tenha percebido que estava fazendo isso. Carl Jung dizia que aquilo que não somos capazes de aceitar em nós mesmos acaba sendo reprimido na sombra. Mas existe outra verdade que poucos mencionam. Às vezes não é só você quem joga partes suas na sombra. É o outro que te ensina a escondê-las. Sim, em nome de um amor que você achava que precisava preservar, você foi se editando, reduzindo sua luz para não ofuscar, diminuindo sua intensidade para não parecer demais, silenciando sua intuição porque achava que estava sendo sensível demais. Mas e agora? Agora que essa pessoa se foi, o que sobrou? Sobrou você, mas talvez um você remendado, esvaziado, desconectado de quem era antes. Isso dói. Dói porque o luto aqui não é só pelo fim da relação. É também o luto por você mesmo. E a única forma de se libertar de alguém emocionalmente é reconectando com tudo aquilo que você sufocou tentando ser aceito. Isso exige coragem, porque significa admitir que você se traiu, que se afastou da sua essência, mas também é onde mora o renascimento. Jung dizia que o reencontro com o eu verdadeiro só acontece depois de um colapso das ilusões. E talvez esse seja o seu momento. O colapso veio, a ausência se instalou, o amor se quebrou. Mas é aqui que começa o retorno. Se pergunta, o que eu deixei de fazer por mim para agradar essa pessoa? Que partes minhas eu considerei erradas só porque ela não sabia lidar? Em que momento eu parei de me priorizar para não ser rejeitado? E não se culpe pelas respostas. Você fez o melhor que sabia, com a maturidade e o medo que tinha. Mas agora, você sabe mais. E pode mais. E a pergunta agora muda.
O que eu posso começar a fazer hoje só por mim? Você não precisa se vingar, não precisa se fechar, só precisa voltar para casa, para dentro. E esse retorno é o começo da sua liberdade emocional. Como a ferida de abandono alimenta os laços invisíveis, você já tentou entender por que, mesmo depois de tudo, você ainda sente essa pessoa tão presente, mesmo sem contato, mesmo sabendo que a relação não era saudável, mesmo racionalizando que precisa seguir em frente, e ainda assim, ela invade seus pensamentos, às vezes sem aviso, às vezes até nos sonhos. É como se um laço invisível tivesse se formado, mais forte que o tempo, mais profundo que a lógica. Carl Jung tinha um nome para isso: vínculo arquetípico com a ferida primária. Em outras palavras, você não está preso à pessoa. Você está preso à dor antiga que ela reativou. E aqui mora uma revelação poderosa. Muitas vezes, nos apaixonamos por quem toca a nossa ferida mais profunda. Não porque isso é amor, mas porque inconscientemente queremos curar algo que ficou inacabado lá atrás. Às vezes, o abandono que você sentiu dessa pessoa não é novo. É o eco de um abandono anterior. De um pai ausente, de uma mãe fria, de um adulto que não te enxergou quando você mais precisava ser visto. A pessoa que você ama hoje talvez só esteja ocupando o lugar simbólico daquele que te feriu na infância. E isso muda tudo. Porque quando você entende que o apego não é pelo outro, mas pela esperança de curar o que ficou em aberto, você começa a recuperar seu poder. Jung dizia: enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, isso vai dirigir sua vida, e você vai chamar de destino. Esse laço invisível que você sente é a dor antiga tentando se resolver através da repetição. Mas ela não precisa mais se repetir. Você não precisa mais procurar a cura onde só existe ausência. Não precisa mais buscar colo onde só encontra frieza. Você pode olhar para essa criança interior ferida e dizer: agora sou eu quem cuido de você. Agora sou eu quem fica. Agora sou eu quem te vê. E a partir disso, o laço começa a enfraquecer. Não porque você força um esquecimento, mas porque você alimenta a parte sua que ainda estava presa ao passado. Esse é o caminho, não de apagar o outro, mas de se lembrar de quem você era antes da dor. E esse reencontro é a chave para o verdadeiro desligamento emocional. Quando você volta para si, ninguém mais tem o poder de te prender. Você chegou até aqui. E isso por si só já mostra que algo dentro de você mudou. Mesmo que ainda doa. Mesmo que o coração esteja confuso. Mesmo que a saudade bata de vez em quando. Mas você começou a voltar para si. E esse retorno espiritual BR é o maior ato de coragem que alguém pode viver. Não é sobre apagar memórias. Não é sobre fingir que não sentiu. Não é sobre se tornar frio. É sobre escolher não sangrar mais por algo que já se foi. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E você fez isso aqui. Olhou para a sombra, para o apego, para a dor da rejeição, para a criança ferida que gritava por dentro. Você não fugiu. Você sentou ao lado da sua dor e ouviu o que ela tinha a dizer. E agora você está pronto para algo novo. Mas não um novo alguém. Um novo você. Um você que aprendeu a se acolher, a se proteger sem se endurecer, a se amar sem depender da validação de ninguém. Um você que entende que sentir falta não é sinônimo de precisar, que saudade não significa que o outro merece voltar, e que amor próprio também é sobre saber fechar portas que machucam. Você merece relações onde não precisa se esconder, onde sua intensidade não é demais, onde seu silêncio é respeitado, onde sua alma respira. Mas tudo isso começa quando você decide ser esse espaço seguro para si mesmo. A pessoa que você tentou tanto fazer ficar, talvez tenha sido só o espelho de tudo que você precisava recuperar de si. E agora você pode. Agora você escolhe. Fecha os olhos por um instante. Respira. E diz para si em voz baixa com todo o amor do mundo: eu volto para mim. Eu não preciso mais mendigar o que mereço receber naturalmente. Eu estou comigo agora. E não existe lugar mais seguro que esse. Esse é o verdadeiro desligamento, não o esquecimento, mas o acolhimento. Quando a dor vem, você não foge.
você se escuta. Quando a lembrança chega, você não se entrega, você se cuida. Quando a saudade aperta, você não retorna, você se fortalece. Você não está mais perdido no outro, você voltou para casa. E ninguém mais tem o poder de te arrancar de si. E é por isso que agora você está livre. Se isso tocou você, se em algum ponto desse caminho você sentiu que estava sendo compreendido, deixa um comentário. Me conta o que doeu, o que te fez pensar, o que você percebeu. E se puder, compartilha esse conteúdo com alguém que também está tentando se libertar. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de palavras que abracem onde ninguém mais consegue alcançar. Eu fico aqui com você. E se quiser continuar essa jornada de dentro para fora, é só me chamar. Estamos só começando.